Olá, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe muito a sua vida, que a maravilhosa graça de Deus alcance a sua vida nesta manhã, ou nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu venho aqui hoje trazer para vocês uma reflexão embasada nas Escrituras Sagradas. Quero compartilhar com vocês uma reflexão, uma palavra de vida, algo que vai de fato lhe direcionar pelo caminho certo, pelo caminho da vida. Muitas pessoas hoje estão dispostas a sempre criticar, sempre estão dispostas a acusar, dispostas a procurar defeito uns nos outros. Isso é um problema muito sério. Eu percebo que hoje, por causa dessa exigência da religião, por causa dessas doutrinas que não têm um embasamento fundamentado em Cristo, mas sim fundamentado em ideologia humana, acaba que causando uma certa frieza no coração das pessoas, de tal maneira que elas, ao invés de olhar para o seu próximo, para o seu semelhante, elas olham para essas pessoas já com aquele olhar de: eu sei o que você fez, eu te conheço, eu sei quem você é, você não é isso que as pessoas imaginam. Sabe aquele olhar de condenação, aquele olhar de julgamento? É isso aí. Infelizmente é isso que nós encontramos em muitos lugares. A falta do conhecimento das Escrituras tem sido é o principal, na verdade, eu ia falar tem sido, mas na verdade é o principal motivo, desta frieza, desta falta de maturidade espiritual, dessa falta da pessoa ter essa experiência com o amor real de Deus. E as pessoas dizem que conhecem o amor de Deus, conhecem a Deus, muitos até afirmam que são cheios desse amor, mas estão sempre dispostas a julgar uma atitude errada de alguém. Não pode alguém pecar próximo dela, que ela já está ali falando: olha, ou você conserta a sua vida, ou então você vai perder a sua salvação. Ou você conserta a sua vida, ou então Deus vai te consertar do jeito difícil. É complicado, não é verdade? Você já deve ter ouvido falar assim, pessoas dizerem: olha, ou Deus ajusta a sua vida da maneira correta, no amor, ou então Ele vai ter que acertar a sua vida de uma forma mais difícil. Não, vou falar para você uma coisa: nunca duvide do amor que Deus tem por você. Deus, Ele não é igual a você, que ao mesmo tempo você sente amor por alguém, mas aquela pessoa vacila com você, então você passa a sentir raiva dela, ódio dela. Você e eu, nós somos seres humanos, propensos a cometer erros, e estamos aí sujeitos a ter sentimentos oscilações de sentimentos, porém Deus não tem oscilações de sentimentos. Deus, Ele não sente amor, Ele é o próprio amor. Então Deus, quando Ele decidiu amar você, Ele provou isso entregando o Filho, pagando por você, para que você tivesse vida eterna, para que você tivesse então uma vida livre dessa religião, livre dessa exigência, ou digamos, desta busca incansável pela perfeição, Porque na mente de muitas pessoas, cristão, ele não erra, cristão não peca, cristão não faz nada errado, cristão tem que ser perfeito, porque se não tiver perfeito, Deus não poderá te abençoar. Isso é mentira, este é um equívoco muito grande, falta de conhecimento mesmo. Então fica comigo neste vídeo e eu quero que você preste atenção no que o Senhor vai falar com você aqui no dia de hoje. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, seus familiares aqui do Facebook, marque aqueles seus amigos que você vai lembrar deles certamente quando você ouvir o que eu tenho para falar. E o tema do assunto de hoje é: solte as pedras. Fica comigo e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, eu encontro aqui uma história extraordinária, onde nós temos aqui como exemplo uma mulher que tinha uma vida totalmente errada, uma vida no erro. Ela estava, na verdade, até no adultério, né? Foi pega naquele dia em flagrante adultério, bem no ato do adultério. Então, os religiosos que eram praticantes da lei, e de acordo com a lei, as leis de Moisés, a pessoa que for pega em flagrante adultério, né? Ou for descoberta de alguma forma, o adúltero ou a adúltera precisa morrer apedrejado. Isso de acordo com a lei. E nós não estamos mais na dispensação da lei, não estamos mais na lei. Se estivéssemos na lei, teríamos que acreditar que de fato a gente peca e temos que pagar pelo pecado. Hoje você não paga pelo pecado que você cometeu. Jesus já pagou isso no seu lugar, né? Mas o problema é que a religião enfatiza isso na mente das pessoas. Ao invés das pessoas se aproximarem de Deus, elas se afastam desse Deus por talvez vergonha, talvez sentimento de incapacidade de servir a Deus, e chegam à seguinte conclusão: é difícil demais servir a Deus, então eu não consigo ter uma vida como o pastor ali está pregando, né? Uma vida alinhada, perfeita. Claro, nós não vamos viver de forma desordenada, né? Claro que não. Mas nós pecamos, isso é uma coisa muito comum, tá? Mas eu tenho muita clareza sobre essa palavra, e por isso hoje, quando eu olho para alguém, inclusive eu já acompanhei casos assim, casos desse tipo. Mas eu vou citar para você aqui daqui a pouco. Vamos ler aqui comigo? João 8, aqui a história você conhece, que o Senhor Jesus, ele foi, na verdade, provocado pelos escribas e os fariseus, que eram os doutores da lei, né? E os que se consideravam os tzadiks da época, os justos, os donos da verdade. E aqui o interessante é que quando eles, com esse propósito já de provocar, né, Jesus, eles fizeram o quê? Eles aqui, de acordo com o versículo 6, diz assim: isso eles diziam, tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia no seu dedo no chão, como se não ouvisse. E é isso que a gente tem que fazer. Quando as pessoas vêm tentar a gente, vêm tentar nos provocar, tentar criticar essa forma que a gente acredita, que há o perdão completo, a nossa salvação é real, não perdemos salvação, somos livres de qualquer condenação, que não há preço nenhum a ser pago por um pecado cometido. Quando alguém vem tentar refutar essa fé que você tem, você precisa simplesmente começar a escrever no chão. Sabe o que é esse ato de escrever no chão? É você tirar os olhos dela e simplesmente não ouvir o que ela está falando. Jesus tirou os olhos dos acusadores enquanto escrevia e não ouvia o que eles estavam falando. Porque o erro das pessoas é parar para ouvir esses críticos. O erro é parar para ouvir o julgamento dos religiosos. Não pare para ouvir o julgamento de ninguém. Qual é o tema aqui da nossa reflexão de hoje? Solte as pedras. Por quê? Veja só, diz aqui a palavra: então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado, então, vendo que ninguém, senão a mulher e ele, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: nenhum homem, Senhor, nenhum homem. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno.
vai-te e não peques mais. Isso aqui é lindo, gente, isso aqui é maravilhoso. Esse posicionamento de Jesus diante do pecado daquela mulher é extraordinário. Você precisa aprender aqui hoje comigo e com Jesus principalmente, né? Eu só estou aqui passando o que ele nos ensinou. Solte as pedras. As pedras, elas nunca vão estar nas mãos daqueles que realmente conhecem o amor de Jesus. Eu lhe pergunto, ali estavam os acusadores, os escribas, os fariseus, cercaram aquela mulher, então estavam todos aqueles homens, os acusadores, estava a mulher no meio e Jesus. As pedras que serviriam para matar aquela mulher estavam nas mãos de quem? É como aquele caso que eu falei no início do vídeo, né, para vocês, e não somente esse, mas muitos casos eu já presenciei assim, do tipo de a pessoa ali cometer um pecado e a congregação, os pastores, os irmãos olharem para aquele irmão como se ele fosse um leproso, como se ele tivesse os piores dos pecados do mundo e que você não pudesse chegar próximo dele. Como que você ajuda alguém dessa forma? Como que você vai poder libertar alguém do pecado, trazendo o pecado dela à memória? Você não pode colocar o pecado diante de você, você tem que colocar Jesus diante de você. Os acusadores tinham pedra nas mãos. A pedra da condenação, a pedra da morte, a pedra do medo estava nas mãos deles. Toda pessoa que ataca você, toda pessoa que te julga, toda pessoa que te condena por um erro que você cometeu é religioso. É um religioso, é um seguidor da lei, é uma pessoa que acaba entrando no perfil da hipocrisia, porque o hipócrita é aquele que pensa que não peca e tem o direito de acusar quem está pecando. Esse é o hipócrita. Então o hipócrita está sempre com as pedras da lei na mão, a pedra da lei na mão. Quando Moisés desceu do monte, o que ele trazia nas mãos? A pedra. Pedras escritas as leis. E quando Jesus veio na terra, ele não trouxe pedra da lei nenhuma, ele trouxe a graça, ele trouxe o favor de Deus para mim e para você, o favor imerecido, ele trouxe o amor perfeito de Deus para transformar a nossa vida. Então, os acusadores, os legalistas, os religiosos que não têm entendimento da graça, eles além de terem nas mãos as pedras da condenação e do julgamento, as pedras das leis, e reparem, só está na mão dos religiosos, tá bom? Além das pedras das leis estar na mão dos religiosos, achando que eles têm direito de julgar alguém porque pecaram, como se eles não tivessem pecado, além dessas pedras, os religiosos têm a feia mania de colocar os pecados diante das pessoas, para a pessoa se sentir envergonhada, para a pessoa entender que se ela não consertar a vida dela, Deus vai destruir a vida dela. Essa é a mente de quem não conhece o amor perfeito de Deus revelado na graça. Quando eu coloco o pecado na frente da pessoa, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente uma inútil, a pior lixo, pior que um lixo. A pessoa se sente um lixo, a pessoa se sente nada, um nada no mundo, né? Ela se sente envergonhada, ela tem os piores pensamentos que você possa imaginar quando você coloca os pecados dela diante dela. Isso é que a religião faz com as pessoas, trazendo seus pecados à memória, colocando os seus pecados diante do povo. Não é isso que a gente foi chamado. Quando estava apenas, quando os acusadores estavam ali, os que colocavam pecado diante dela se afastaram e ficou só Jesus e a mulher, então agora aquela mulher se sente aliviada, ela se sente liberta, ela sente que algo está acontecendo na vida dela, o amor de Deus está transformando ela. Por quê? Porque quando eu coloco Jesus na sua frente, como Jesus estava na frente da pecadora, quando eu coloco Jesus na minha frente e não o pecado, mas Jesus, o que eu recebo não é condenação, não é culpa e nem julgamento. O que eu recebo é: filho, filha, se existe alguém no mundo que poderia te condenar, sou eu, e eu não te condeno. Vai e não erres mais.
Quando Jesus falou isso, é claro que a pessoa vai cometer um erro ou outro depois, mas ela não vai permanecer mais naquilo, ela já vai querer mudar de vida, ela já vai querer abandonar o pecado, não por medo de perder salvação, não por medo de ir para o inferno, isso não existe. O medo dela já passou sumiu, foi expulso pelo amor que Deus colocou no coração daquela mulher adúltera. Mas veja que primeiro Jesus disse: eu não te condeno, eu te amo primeiro, eu te curo primeiro, eu te aceito primeiro, para depois você entender que através do meu amor você pode ser diferente, você pode dominar essa carne e não ser mais dominada pelo pecado. A mulher voltou para casa e foi completamente transformada. Quantas vezes da vida dela tentou mudar, abandonar o pecado e não conseguiu, entendeu? Mas quando colocou Jesus na frente dela, ela conseguiu ser transformada. Por quê? Porque Jesus é a própria graça, a graça, o favor que Deus enviou para a tua vida. Então, agora é hora de soltar as pedras. Solte as pedras da condenação. Solte as pedras do julgamento. Solte. Você conhece o amor de Deus. Você que realmente quer viver o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, que é puro, que é simples e poderoso. Estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. Se você quer viver o Evangelho de Jesus Cristo, solte agora as pedras da lei. Solte as pedras da lei. Vamos soltar, solte as pedras. Jogue elas. Limpe as suas mãos. Deixe as suas mãos livres e limpas. Não tenha mais nas suas mãos nenhum tipo de pedra da lei. Nem de culpa, nem de condenação e nem de julgamento. Soltou as pedras? Agora, lave as suas mãos com as águas da vida. Lave as suas mãos na água viva do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode limpar as suas mãos depois que você solta as pedras. Ele limpa as suas mãos, limpa seu pensamento, limpa a sua alma, limpa o teu espírito. O Espírito Santo é água viva e ele deixa você completamente limpo. Porque o Espírito Santo é pureza, o Espírito Santo é consolador. Ele não te consola colocando o teu pecado na sua mente, você já tem consciência disso. Tá? O seu erro você já sabe que você cometeu, você não precisa que ninguém fique lembrando você disso. E o Espírito Santo não é acusador. Eu já vi pessoas falar: o Espírito Santo me acusa, o Espírito Santo me acusou, o Espírito Santo me incomodou. Quem acusa, quem incomoda é o diabo. O Espírito Santo não acusa, ele consola. E consolar alguém, pelo que eu entendo, não é falando dos seus defeitos e erros e pecado. Consolar alguém é dizer que apesar daquilo ali, Deus a ama incondicionalmente, que o amor de Deus não mudou por aquela pessoa. Isso é consolo. E o Espírito Santo lava suas mãos agora e agora mantenha suas mãos limpas. Não coloque mais as pedras das leis na sua mão. Não deixe pastores e pregadores legalistas colocarem um monte de pedra nas suas mãos. Pedra da perfeição, pedra da perfeccionismo, pedra da falsa santidade, pedra do fanatismo, da religião. Não deixe esses pastores colocar pedra da lei na sua mão, não. Acabou, o tempo de Moisés já foi, Moisés já é morto, morreu, agora ele está lá com Deus, com Cristo. Ele fez a parte dele na época da lei. Agora Jesus, ele não morreu, ele está vivo e vive para sempre. E Jesus é o que você precisa. Quando você se deparar com algum erro de alguém, um pecado de alguém, não coloque os pecados dela diante dela. Não pegue pedras da lei e apedreje, comece a apedrejar aquela pessoa. Não apedreje ninguém. Você não tem esse direito, tá bom? Antes de você apedrejar alguém, pense: eu seria o primeiro a ter que ser apedrejado. Eu também sou errado, também peco. Então soltamos as pedras das leis, colocamos Jesus na frente da pessoa e amamos aquela pessoa. Consolamos ela com a graça maravilhosa. Oramos por ela, abençoamos a vida dela. E ela vai entender o quanto ela é amada por Deus. E ela não vai voltar para casa com aquele julgamento, com aquela condenação, com aquela vergonha. Ela vai voltar para casa com o amor que ela recebeu através da graça. Então, naturalmente, ela vai começar a sobrepujar os seus pecados.
ela vai começar a sobrepujar as suas falhas e dizer: agora eu quero consertar minha vida, eu quero acertar minha vida com o Senhor, eu não quero andar errado. Isso aqui não é bom, o filho de Deus não anda dessa forma. E naturalmente a sua vida vai sendo transformada. Amém? Então a reflexão de hoje é: solte as pedras das leis. Lave as mãos com a água viva do Espírito Santo. Mantenha suas mãos limpas, cheia da graça, cheia do amor, para sempre estender, não para apedrejar, mas estender para abençoar, para acolher e para abraçar aquele que precisa do amor de Deus.